Olá, eu sou Carla Espotorno, jornalista do Broadcast, e essa é a edição de abril do programa Cabeça de Gestor, que a gente grava remotamente em home office. Eu converso com o André Salgado, que é sócio e fundador da Adam Capital, uma gestora que teve agora em março, o primeiro mês de caos nos mercados por conta da pandemia, teve um retorno bastante importante nos fundos multimercados. O macro o macro teve em torno de 1% de retorno, agora em março. O Strategy e o Advanced tiveram quase 2% de retorno. André, primeira pergunta, que posições foram as mais relevantes para esse resultado agora no mês de março? Que foi um mês só para que o índice, a média dos multimercados perderam aí em torno de 6%, né? Bom dia, obrigado aí pelo convite para conversar com vocês. Bom, a gente já vinha com uma cabeça desde o ano passado mais conservadora com relação aos ativos de ações globais. A Adam Capital, ela tem uma participação bastante relevante da carteira em ativos não brasileiros. E a gente já tinha uma cabeça mais pessimista para preços de ações, principalmente ações do SP500, um dos principais índices de ações americanos. E a gente já vinha trazendo uma posição vendida neste índice, combinada com uma carteira de ações compradas e vendidas. Então, a gente tinha um book long short e uma posição net vendida em ações globais, principalmente no SP500. E para o Brasil, a gente tinha uma posição equilibrada, onde a gente tinha uma leve posição comprada em bolsa, ainda pequena, mas comprada no dólar contra o real. Então, acho que assim, as principais características eu diria que desde a virada do ano, ou seja, você pega janeiro, que foi um mês que a bolsa se comportou bem, os fundos performaram bem. Fevereiro já começou o processo de desvalorização de ativos globais e a gente também performou bem. E março a mesma coisa, porque a gente está, no final das contas, com um portfólio equilibrado para tentar atravessar esses momentos de volatilidade muito alta, de nervosismo, que a gente acha que essa crise é uma crise que pode durar um pouco mais, não vai ser uma volta para preços que a gente viu anteriormente de maneira imediata. Então, a melhor forma que a gente encontrou de atravessar essa turbulência é com um portfólio equilibrado. Então, respondendo a sua pergunta de maneira mais direta, os principais ganhadores foram o livro long short, o book de moedas e a posição comprada no dólar contra o real, que hoje a gente não tem mais, ou seja, quando ela superou aí os 5 e pouco, a gente começou a se desfazer dessa posição. Hoje a gente já não tem mais a posição comprada em dólar contra o real. Vocês desmancharam essa posição comprada em dólar contra o real quando chegou o quê? 5,20? Um pouco antes até. Na verdade, a gente acha que quando os 5 e pouco começaram a entrar mais na nossa faixa de preço, onde a gente acha que as condições mudaram, um dos motivos pelo qual a gente estava comprado no dólar contra o real é que a gente achava que o crescimento do Brasil ia vir via consumo e via serviços, e se tivesse esse crescimento, a gente ia ter invariavelmente um aumento de importações. Com a crise, a gente ficou mais preocupada com esse aumento de importações, porque a gente acha que o crescimento do Brasil vai ser significativamente menor, e, portanto, um pedaço importante do mérito dessa posição, ele passou a perder sentido. Ainda não chegou ao ponto da gente virar a mão e passar a ficar comprado no real, porque a gente ainda tem uma cabeça de dólar forte contra emergentes, tanto é que a gente carrega uma posição comprada em dólar contra outros países emergentes, só o Brasil que não mais. Então, a gente está esperando a outra parte do mérito da posição ficar contrária para a gente eventualmente considerar ficar comprado no real agora e não mais comprado no dólar contra o real. Sim, você falou agora que a crise ela vai demorar mais do que se podia imaginar, né? Quanto tempo vocês acham que dura? E aí, qual é a inflexão aí para vocês entenderem que a crise que o pior da crise já passou, que a gente já está ingressando aí numa trajetória ascendente para os preços, né? Eu acho que precisam ser feitas algumas avaliações. Essa é uma crise diferente de outras crises. Essa é uma crise sanitária e ela está sendo tratada como uma crise de saúde, como deve ser. Os reflexos econômicos do lockdown, principalmente, eles são mais complexos de se avaliar no médio e longo prazo, porque eles podem se transformar
Uma crise sanitária pode se transformar numa crise financeira e é isso que a gente tem que avaliar daqui para frente. O que a gente tem um entendimento é de que algumas coisas não são recuperáveis. Serviços, por exemplo, uma vez que você deixou de consumir um pedaço da parcela do PIB de serviços, você não vai consumir mais. Se você deixou de viajar, você não vai viajar em dobro. Se você não cortou o cabelo, você não vai cortar o cabelo em dobro. Se você não foi no restaurante, você não vai almoçar 4 vezes para compensar. Então, tem esses uma reflexos... perda de capital mesmo, né? Exatamente. Esses reflexos são mais de longo prazo. E são esses reflexos que a gente quer avaliar daqui para frente para saber como é que vai se comportar a liquidez de alguns grupos econômicos, a liquidez de alguns setores, para saber se isso não pode se estender para uma crise mais duradoura. Então, por enquanto, a gente acha que a melhor forma de atravessar esse período é através de um portfólio equilibrado, onde a gente tenha posições capazes de ganhar tanto com recuperação de mercado, porque a volatilidade vai permanecer alta, então você vai ver dias como hoje, dias como ontem, onde a bolsa sobe bastante. A gente tem que ter um portfólio equilibrado para atravessar bem esse cenário, tanto na recuperação, quanto se esse problema se estender por mais tempo. Sim. Em serviços, já que você falou um pouco sobre esse setor, vocês têm apostas de quais empresas podem ser ganhadoras? Porque sempre há ali um darwinismo no mercado em períodos ímpares como esse, né, de extremos como esse. Quais são as empresas que vocês acham que vão sobreviver e que, mais do que isso, né, mais do que resilientes, elas vão conseguir acabar ganhando o mercado porque outras acabaram sendo expurgadas aí do sistema? Eu acho que assim, um exemplo de setor que a gente gosta é Vale do Rio Doce. É uma companhia, na verdade. Ela é a produtora de baixo custo no mundo. Se eventualmente preços de minério sofrerem por conta de uma desaceleração global, Vale é capaz de ainda produzir com uma certa margem, porque ela é a produtora de baixo custo e está num preço bastante atrativo. Se você for olhar o preço em dólar, está perto de mínimos históricos. Então, acho que é um exemplo, por exemplo, de companhia que a gente gosta. Lá fora, a gente acha que tem alguns preços interessantes em alguns setores, a gente acha que algumas mudanças de hábitos são causadas por esse tipo de crise. Então, a gente gosta do setor de tecnologia de cloud, por exemplo. A gente tem companhias compradas no setor de cloud, a gente acha que home office vai ser aumentado, a prática de reuniões virtuais vão ser aumentadas, ou seja, espaço de processamento e espaço de armazenamento desses dados vão ser necessárias. Então, são alguns exemplos de setores que a gente gosta. A gente gosta do setor financeiro americano, a gente acha que está em valuations muito bons, desde que equilibrado com outras posições vendidas, ou seja, se a gente estiver errado em bancos, a gente vai estar muito certo na nossa posição vendida em outros setores, que eu acho que são setores que se complicam mais. São setores de margem menor e com liquidez mais apertada, e que tem uma dificuldade maior de atravessar essa crise com preços elevados. Sim. Sobre setor financeiro, e aí voltando um pouco para serviços, setor financeiro no Brasil, vocês também estão comprados em bancos? Ontem a gente viu uma alta importante aí, depois do anúncio do Banco Central, né? E acho que deve movimentar mesmo, né? Agora com todas essas questões, essas medidas emergenciais para crédito. Vocês também estão comprados em bancos brasileiros? São os grandes? A gente não está comprado em bancos brasileiros porque a gente acha que... Não é que a gente acha ruim bancos brasileiros, a gente acha só melhor os bancos americanos nesse nível de preço. A gente acha que tem uma situação de ser o canal transmissor de todas essas... A gente acha que, de fato, uma das soluções que estão sendo amplamente utilizadas é essa transferência de recursos dos bancos centrais para a economia. E os bancos vão ser, naturalmente, os agentes distribuidores dessa enxurrada de liquidez que os bancos centrais estão provendo. A gente só não está comprado em banco brasileiro porque a gente acha que, comparativamente, os bancos americanos estão em preços mais atrativos e no mercado com risco menor, ou seja, o Brasil ainda segue sendo o Brasil. A gente tem tensões políticas, a gente tem tensões eventualmente sociais que podem aparecer com crise como essa, onde os Estados Unidos ele está mais resiliente do ponto de vista de risco, com preços similares ou até mais baratos que o Brasil em muitos casos. Por isso que a gente está, a gente pensa globalmente. Então a gente vai comprar onde a gente acha que de fato faz mais sentido do ponto de vista de risco-retorno. A gente prefere os bancos americanos. Inadimplência no Brasil é uma questão que
faz vocês não comprarem o Banco Brasileiro também, ou a inadimplência que a gente, né, que deve ter depois dessa crise não é uma preocupação para vocês aqui? Não, eu acho que é uma preocupação, mas não é é uma preocupação que ela é perene nesse setor. A crise Não está simplesmente é uma especialmente luz amarela. relevante com a crise. Deveria estar ajustado no preço um aumento de Uhum. potencial de inadimplência. Eu acho que aqui a questão é simplesmente de risco-retorno, ou seja, a gente acha que preços comparados de bancos lá fora com bancos aqui ao risco associado de Estados Unidos com risco associado de Brasil, lá faz mais sentido. E acho que assim, um outro ponto importante é que essa acho que é uma grande vantagem de você poder operar globalmente. Você tem uma capacidade de equilibrar o portfólio muito boa quando você tem 600 ativos no nosso intervalo de liquidez. A gente costuma operar companhias com market cap acima de 50 bilhões de dólares, com liquidez diária de 100 milhões de dólares para cima. Lá fora a gente tem 600 ações que a gente pode compor o portfólio para ajudar a equilibrar. Aqui no Brasil a gente tem praticamente 5 companhias que poderiam estar neste rol. É mais difícil equilibrar dentro do Brasil. Então a gente aproveita também as vantagens operacionais de se operar globalmente. A gente tem mais escolha e mais facilidade de equilibrar o portfólio. Sobre serviços na área de tecnologia, você falou cloud, você falou capacidade, né, de armazenagem, se fala muito no Zoom, você comentou essa questão do home office, talvez seja uma herança, né, da crise, as empresas elas se organizarem e realizarem mais reuniões virtuais. Vocês estão comprados em Zoom? O que essa semana Não. que passou aí, o pessoal falou, olha, o Zoom está valendo mais do que todas as companhias aéreas americanas somadas e tal. Teve aí um carnaval em cima disso. Qual vale essa um pouco de mérito. Um pouco de mérito de Zoom e um pouco de demérito das companhias aéreas, que de fato são as que estão sofrendo mais, né? Sim, sim. Mas não, a gente não está comprado. A gente está comprado nas grandes mesmo. A gente está comprado em Google, está comprado em Microsoft, só para dar alguns exemplos. Porque a gente acha que, ou seja, o Zoom é um reflexo mais visual do que a gente está sentindo agora nessa fase de lockdown. Ou seja, todo mundo teve uma reunião de Zoom ou de Microsoft Teams ou de Google. Acho que assim, as plataformas agora vão começar a brigar por uma mudança de hábito, que eu acho que esta sim ela vai ser mais duradoura, ou seja, as pessoas tendem a querer viram que funciona, eventualmente vão diminuir o número de viagens comerciais e passar a fazer viagens virtuais para se reunir com clientes, tal, etc. E isso pode ser uma mudança de hábito de mais longo prazo. Isso vai acontecer com vocês? Só para falar da experiência de vocês, aí vocês estão quase 100% em home office, né? Duas pessoas só da companhia a gente tem duas pessoas na companhia, o resto todo em casa. Eu acho que sim, a gente, por exemplo, agora que teve uma mudança importante de mercado, com uma distribuição muito mais pulverizada, a gente aumentou o nosso contato com escritórios de distribuição num número de % importante. Ou seja, a gente tem um número de reuniões muito maior hoje por conta desse recurso virtual que deve ser continuado. Home office eu tenho mais dúvida. Eu acho que esse até a gente conversou, a gente conversou com o Márcio, etc., para tentar entender se de fato home office de fato vai ser uma nova realidade, o pessoal vai sair aí deslocando áreas comerciais enormes porque descobriu que não precisa ter tanta área assim. Ao mesmo tempo, o home office tem deméritos, ou seja, tem pontos de valor de você estar todo mundo reunido no mesmo local, as reuniões são mais ricas, Sim, a facilidade ela é maior. Então, eu acho que aqui ainda tem um tempo para a gente avaliar o quanto isso de fato vai trazer uma mudança estrutural de longo prazo, onde menos áreas locadas comerciais vão ser necessárias daqui para frente. Mas Com enfim, relação acho à que reunião virtual, eu acho que essa de e fato essa fica. fica, né? Eu queria que você comentasse e nos dissesse que instrumentos para mitigar risco, para equilibrar o risco das carteiras vocês estão usando. Foi um ponto importante aí da carta de gestão de março, né, de vocês, e eu queria entender que instrumentos são esses, como é que vocês têm feito para administrar o risco das carteiras agora durante a crise. A vantagem do estilo de gestão que a gente tem é que a gente não precisa fazer grandes mudanças do estilo de gestão para atravessar crises como essa. Ou seja, o nosso estilo de gestão ele é ter um portfólio equilibrado que ele navegue bem em diversos cenários. Ou seja, eu quero ter uma carteira que ela funcione bem em diversos cenários. Então, a gente, de fato, faz testes com a carteira para saber como ela se comportaria em cenários adversos.
eu tenho pouca dúvida que este é um excelente instrumento para você atravessar crises como essa, e eu acho que é um excelente instrumento para você investir no longo prazo. Dá uma proteção de capital bastante grande, com um potencial de ganho também no longo prazo. Eu vejo que carteiras como a nossa, nesse momento, ela tem vantagens no sentido de continuar ganhando se o mercado se recupera, mas um adicional de proteção de capital que eu vejo ainda muito risco sendo tomado, achando que bolsa, ou seja, vou comprar a bolsa agora porque a bolsa já caiu 30%, então eu vou comprar a bolsa agora porque já caiu 30%. Uma posição comprada em bolsa ainda é uma posição que tem o risco de cair mesmo nesses níveis. Então, porque vocês não acham que chegou no bottom ainda, na Bolsa Brasileira, não, por exemplo? eu acho que não é certo que chegou no bottom. Acho que assim, dar como dado que este é o bottom é forte demais. Ou seja, você tem que lembrar que qualquer posição comprada em bolsa, ela é uma posição que está associada a um risco de volatilidade mais alta, ou seja, a volatilidade é uma probabilidade da bolsa subir ou cair associada àquela volatilidade. Então, ou seja, eu acho que o investidor não pode perder agora essa clareza de que estar comprado em bolsa agora é uma decisão de investimento, e é uma decisão de investimento que envolve risco. E talvez no momento complexo como esse, aumentar o nível de risco não seja a decisão mais prudente. Então, acho que assim, aqui a gente acha que crises como essa, a prudência, ela tem um peso bastante importante. É claro que é mais difícil para o investidor pessoa física se comportar como um multimercado, que tem capacidade de ficar vendido, ficar comprado, diversos ativos diferentes, mercados diferentes, geografias diferentes. Por isso que eu acho que multimercado, com essa característica como a nossa, é uma excelente opção para navegar esse período agora mais complicado. É que é difícil convencer o investidor quando ele vê aí na média do mercado uma queda bastante grande. Inclusive, acho que nos últimos meses foi difícil para a Adam também. Se a gente olha aí alguns números, dependendo do intervalo, claro, mas em termos de patrimônio, vocês perderam bastante, caíram no ranking das maiores gestoras, perderam quase 40% de patrimônio, né? Eu vou conversar um pouquinho de o que vocês tiram desse aprendizado de perder, de crescer tão rapidamente, bilhões e bilhões entravam na Adam, e depois de perder isso em 1 ano e meio, 1 ano e 8, enfim, quase 40% de patrimônio, né? Foi vendido errado, as pessoas não entenderam o que a Adam fazia, o que aconteceu? Eu acho que o crescimento foi muito acentuado, e quando você tem um crescimento muito acentuado, vindo de uma rentabilidade muito forte, que foi a rentabilidade que a gente teve no começo de 2016, 2017, você acaba trazendo para dentro clientes que acham que essa rentabilidade é a rentabilidade para sempre do business, e não é. O nosso compromisso é de entregar uma rentabilidade e uma proteção de capital interessante no longo prazo. Então, o que a gente teve foi um processo de ajuste, que é natural. Ou seja, do mesmo jeito que a gente teve um crescimento muito elevado quando os fundos estavam rendendo acima do médio natural, quando a gente começou a render abaixo do médio natural, porque a gente tinha uma posição mais conservadora em 2019 que a gente errou, a gente talvez estava adiantado 1 ano na nossa tese, enquanto o mercado estava indo muito bem. Tanto que agora a gente perdeu esse pessoal. Sim, né? A média agora cai e vocês sobem. Acho que uma das críticas era isso, né? Como não ganhar dinheiro num bull market, né? E agora vocês acham que... A gente se adiantou na proteção de capital, provavelmente. Estávamos errados no timing. É normal, a gente prefere perder o finalzinho do bull market do que se arrebentar quando tem a crise. Sim, sim. Vocês acham que mais meses como março, só para a gente finalizar, podem trazer um investidor que não... talvez não está acostumado com essa volatilidade, olha um mês bom e aí acaba continuando? Eu acho que assim, nada como uma crise para melhorar o processo educacional de todos os investidores. Então, acho que tem um investidor que ainda está na torcida, de que acha que agora não tem muito o que fazer. Acho que a diferença dessa crise para outras crises é que nas outras crises você tinha um CDI alto, que você fala lá, não, essa bolsa vai continuar caindo, pelo menos o meu custo de oportunidade é muito elevado, eu vou para a renda fixa. Agora a situação é um pouco diferente. Então, você tem um investidor que ainda está bastante comprado,
com a expectativa de que tudo volte para os 120 mil com uma certa rapidez, mas num processo de aprendizado ainda, sabendo que ele está com um nível de risco acima, talvez, da capacidade de risco ou da Sim. vontade de risco que ele tem. Mas por falta de alternativa, principalmente com os juros baixos que a gente está vendo na renda fixa, ele acaba tomando esse risco. Acho que é parte de um processo educacional. É parte de um processo educacional que acontece em crise. O que a gente viu nos números da Ambima é que houve captação líquida, né, nos fundos de ações, né, agora no mês de março. André, eu quero te agradecer muito o teu tempo, tua entrevista, e a gente vai encerrar aqui, então, a edição de abril, gravada remotamente, eu no meu home office, o André Salgado no home office dele, do programa Cabeça de Gestor, que toda primeira terça-feira do mês conversa sobre os desafios e conversa com uma gestora para entender aí o cenário que a gente tem para frente dessa indústria de mais de 5 trilhões de reais. Muito obrigada, até a próxima.